Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel. Antes eu queria falar rapidamente que às vezes a gente não lê o cordel porque a gente realmente não encontra. Então assim, quando você fizer o pedido lá nos comentários, acompanhe o comentário, porque eu sempre respondo lá no comentário assim, olha, nós encontramos, nós não encontramos, beleza? Então fica combinado assim, toda vez que você fizer um comentário pedindo um cordel, lembre-se de conferir o comentário, porque eu sempre respondo lá para vocês, tá bom assim? Então hoje nós vamos atender ao pedido aqui da seguidora Rosângela Paulino. A Rosângela nos pediu o romance Os Sofrimentos de Alzira. Ela falou que o pai dela hoje é falecido, mas que ele contava esse romance. Então a gente fica feliz de contribuir para que de alguma forma você traga aí boas lembranças do seu pai. E eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é de grande valia, de grande importância quando você se inscreve no canal. Mas ative as notificações, porque se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar que nós gravamos um novo vídeo. E também deixe o seu like. O like ajuda muito, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante, que esse vídeo tem significância, e ele manda esse vídeo, o YouTube manda, para que outras pessoas assistam, beleza? Então vamos lá, vamos gravar o cordel Os Sofrimentos de Alzira, do autor Leandro Gomes de Barros, beleza? Nesse caso aqui, o autor tá como Manuel Pereira Sobrinho. Na verdade, pessoal, os autores eles costumavam vender, ou a viúva dos autores, ou os filhos, costumavam vender os direitos autorais. Então, às vezes você encontra o mesmo romance, por exemplo, do autor Leandro Gomes de Barros, como sendo do autor João Martins de Ataíde, Manuel Pereira Sobrinho, João José da Silva, o mesmo romance, por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Os Sofrimentos de Alzira. Ó Deus, Senhor dos poetas, fortificai minha lira para versar uma história que o mundo todo admira, o verdadeiro romance dos sofrimentos de Alzira. Em um país europeu morava um conde orgulhoso, por nome de Zeferino Soso, só olhava para o ouro, não amava o poderoso. Era viúva há 10 anos e pai de uma donzela, batizada por Alzira, caridosa, honesta e bela, embora que em nada disto se prenderia ao pai dela. Alzira era bondosa para os mais necessitados, pois todos os penitentes que viviam desprezados lhe adoravam como santa domingos e feriados. Ela todos os domingos saía pela cidade, depois da missa das 5, remindo a necessidade dos entes mais desvalidos que imploravam a caridade. Tinha 14 empregadas de modos especiais para conduzirem comida para aulas e hospitais, para doentes e crianças e nas festas enxovais. Por São João, Natal e Ano, todo pobre recebia uma roupa e um chapéu e calçados de valia, que a condessa mandava, porém seu pai não sabia. Ela tinha um escritório pago para este fim, com guardas-livros caixeiros nos fundos de seu jardim, para dar presente aos pobres, desde o melhor ao mais ruim. Um dia Alzira encontrou uma criança de peito jogada no seu jardim, sem cobertor e sem leito. Ela embrulhou-a, porém a vida não deu mais jeito. Quando botou-a no leito, ela ali mesmo expirou. Alzira derramou prantos, mas depois se consolou, comprou um rico enxoval e a criança sepultou. Portanto, a condessa Alzira era a mãe compadecida dos mendigos e inocentes, sentia enorme ferida quando ouvia um desgraçado se lastimando da vida. Tinha ela 15 anos quando teve um triste sonho, vendo o pai ser contra ela de um modo tão medonho que despertou agitada e com semblante tristonho. Sonhou que seu pai chegava com uma taça de ouro cheia de fel e lhe dava, dizendo por desaforo: beba este mel, minha filha, que lhe darei meu tesouro. No sonho ela recusava aquela tremenda ação, porém o pai lhe dizia: beba, não faça questão, ou bebe a taça de mel, ou lhe joga a maldição.
Ela por sonho pegava a taça e o mel e o fel bebia, sentia uma dor infinda, nisto o anjo aparecia, com uma taça de mel lhe dava e ela bebia. Despertou e levantou-se, logo se ajoelhou em frente ao seu santuário e mais de uma hora orou a Deus para lhe livrar do que em sonho passou. E no outro dia cedo chamou seu pai e contou o sonho que havia tido. O conde aí gargalhou, disse: sonho é ilusão. Pegou Alzira e beijou. E naquele mesmo dia foi em visita ao pai dela, o duque Pedro Agripino, e vendo a condessa Bela, sendo primo, apaixonou-se e ficou louco por ela. Na mesa chamou o conde e disse: meu tio querido, desejo consorciar-me e por haver escolhido Alzira a vossa filhinha, acho que sou merecido. Tenho fortuna bastante e preciso me casar, estimo a condessa Alzira, minha prima é meu altar, se acaso consentires, devereis vos manifestar. Alzira ouviu a proposta e disse: eu lhe considero como primo e amiguinho, porém casar-me não quero. O duque disse: querida, pois então eu desespero. Aí o conde pai dela disse: tens que aceitar a proposta do teu primo, pois não podes encontrar outro melhor do que ele para um dia se casar. E se negares o sim, te negarei a benção, privar-te-ei a liberdade, te darei a maldição. Alzira disse: meu pai, não faça essa ingratidão. Nisto recordou o sonho e soluçou de momento, no coração disse: ó Deus, livrai-me deste tormento. Cabisbaixa disse ao pai: eu aceito o sofrimento. O duque Pedro Agripino, ouvindo Alzira falar, disse ao tio rico condado: mandarei edificar, para Alzira ser feliz e em nada reclamar. A bonita arquitetura tinha estátuas de marfim, jaspe, rubi e brilhante no suntuoso jardim, a muralha verde claro, a frente azul e carmim. No belo quarto de alcova existia um santuário com a imagem de Cristo quando chegou ao Calvário, rodeada de açucenas e as plantas do hervário. A luz sobre um cortinado, cruzando 3 corredores, o piso em tapete rosco e a Virgem Santa das Dores, de pé e de hora em hora, representando 3 cores. Depois de fim do ducado, foi ao conde e disse atento: findei minha residência e já fiz todo o ornamento, só precisamos tratar o dia do casamento. Foi marcado o casamento para 10 de fevereiro, em um domingo de ramos, de um céu sem nevoeiro, mas de momento turbou-se e caiu grande aguaceiro. O sino da catedral soava como cristal, o som oco e sem origem como triste funeral. Daí a pouco se ouvia a marcha nupcial. Era Alzira que entrava de braços com Agripino, envolvida com um véu igual a um anjo divino, com fidalga comitiva, triste como a voz do sino. Quando chegaram ao altar, deu um enorme trovão. No momento que Alzira cruzou com o duque a mão, caiu a faísca elétrica que rachou o paredão. O conde pai de Alzira ficou para não viver. O duque disse: meu tio, não converse em desprazer, que isto é tempo revolto, nada vai acontecer. Daí a 5 minutos entrou um velho criado e disse ao conde patrão: no trovão agigantado caiu um forte corisco e rachou todo o condado. O conde, ao ouvir aquilo, disse para duque Agripino: minha filha se casou, porém foi contra o destino. O duque disse: meu tio, tudo pertence ao divino. Porém, devido a este fato, a festa não valeu nada. Alzira passou a noite até alta madrugada, dando comida aos mendigos e à gente precisada. Na manhã do outro dia, do seu pai se despediu e com o duque Agripino para o ducado partiu, dando adeus ao seu povo, grande saudade sentiu. O duque levou Alzira para o seu rico ducado, sorrindo com a beleza daquele anjo encantado, e Alzira tão tristonha que lhe causava cuidado. O duque tinha um irmão com o nome de Sabino, perverso, falso e topeira, depravado vil cretino, e quando avistou Alzira ficou como um assassino. Alzira ao ver o cunhado e o primo ficou tremendo, desceram lágrimas nos olhos, e Sabino foi dizendo: nunca vi tanta beleza da forma que estou vendo. Alzira à noite sonhou que o pai do duque mandava chamá-lo com o irmão, ele sozinho a deixava, mas continuou calada para ver em que se dava.
2 anos foram passados sem Alzira reclamar. Um dia pela manhã, ela viu o homem entrar, depois de pedir licença e para o duque falar. Vosso pai manda dizer que a Grécia entrou em guerra e está lhe atacando, querendo tomar-lhe a terra, e manda chamar o duque, que a coisa está muito perra. Vá logo que o caso é sério, o combate está ferino, e deixe o ducado entregue ao vosso irmão Dom Sabino, e acuda vosso pai, que chora como um menino. E aqui está um cartão para que alguém conheça, em letras de vosso pai, juro por minha cabeça, que ele se recomenda a vossa esposa a condessa. Alzira estava presente, vendo o homem explicar aquela situação, começou logo a chorar, porque nas mãos do irmão do duque iria ficar. O duque Agripino disse-lhe: meu amor, eu vou partir para o ducado paterno, pois não posso desistir, porém deixo meu irmão aqui para te garantir. E naquele mesmo dia, Agripino viajou para o ducado do pai e com Alzira deixou a direção do condado e ao irmão recomendou. Sabino, que já vivia louco para conquistar a sua cunhada Alzira, disse: eu vou me aproveitar, na ausência de Agripino, convenço ela a me amar. E com este pensamento, na mesma noite sonhou, com Alzira lhe dizendo: às tuas ordens estou, desde o tempo de criança nisto Sabino acordou. Cedinho foi ao condado e a Alzira visitou, ela não deu-lhe atenção, ele tristonho voltou, então na segunda noite por esta forma sonhou. Sabino dizia a Alzira: nasci para te amar, odeio o duque Agripino, penso sempre em o matar, o desprezo que te dou é só para tapear. Sabino no outro dia mandou-lhe dizer assim: prima do que precisar, fale e disponha de mim. Quando Alzira recebeu, o bilhete achou ruim. E disse ao portador: de nada estou precisada. O portador sem demora transmitiu à embaixada a Sabino, que ficou com a alma revoltada. No outro dia, Sabino, com seu pensamento torto, com a alma perturbada, para arranjar um conforto, falsificou uma carta dizendo o duque foi morto. E mandou levar a carta a Alzira e ela leu. Depois disse: é em verdade, isto nunca aconteceu, porque não faz 4 dias que o duque me escreveu. Sabino, sabendo disso, disse: se houver Satanás, vem a mim que lhe dou-lhe o sangue, para ver se ele faz Alzira gostar de mim, se seu poder for capaz. Dizendo isso, deitou-se e começou a adornar, viu chegar um velho preto e dizer: quer sustentar? O que disse ainda há pouco, eu faço Alzira lhe amar. Por sonho ele respondia: dou-lhe alma e coração, sangue, corpo e possuídos, sem precisar de questão, e naquilo despertou na mais ardente paixão. Quando Sabino sonhava, Alzira também sonhara em seu leito de esposa, que um velhinho chegara, e bem na orla do leito para ela assim falara: não desprezes teu cunhado, que te tem estimação, teu marido já foi morto, abrando teu coração, dá teu amor a Sabino, que te ama com paixão. Isto de honra é besteira, Madalena adulterou, gozou muito bem a vida e a ninguém nunca amou, morreu e está escrito que Jesus Cristo a salvou. Alzira de manhã cedo despertou sobressaltada, abriu seu santuário e ficou ajoelhada, fazendo preces a Deus para não ser imaculada. Naquilo ouviu um gemido e uma sombra passar, ela fez as suas preces, tratou de se retirar, e lá Sabino no quarto ouviu uma voz falar. Sabino, eu falei com ela, não me disse sim ou não, faz uma carta bem feita lhe declarando paixão, e espero o seu repúdio ou sua declaração. Sabino pegou a pena, pôs num papel de cetim e disse: minha cunhada, desculpe falar-lhe assim, sou um mísero apaixonado, se compadeça de mim. Desde a hora que lhe vi, que fiquei apaixonado, meu irmão já está morto e eu sou o seu cunhado, você pode me amar sem ter o menor cuidado. Ainda o duque sendo vivo eu poderei o matar, tenho um líquido preparado, dele posso me livrar, um abraço de Sabino, que vive para te amar. Alzira, ao receber a carta do atrevido, escreveu incontinente pelo seguinte sentido: Sabino, se persistires, contarei ao meu marido. Me respeite porque sou uma senhora casada, meu esposo vivo ou morto, terei que morrer honrada, procure de sua iguala e não me escreva mais nada. Sabino ficou possesso e disse: irei me vingar do desprezo que Alzira me deu sem eu esperar, vou lhe levantar um falso para ela me pagar.
Alzira tinha uma aia, Sabino logo pensou de lhe falar casamento, e quando o plano firmou, lançou mão de sua pena e uma carta anotou. Minha querida Isabel, sei que és uma empregada, porém pelo teu amor, minha alma está torturada, mas não mostres essa escrita à minha boa cunhada. Porque ela é orgulhosa e na certa me censura, venhas até minha casa que a tua formosura me deixou apaixonado em estado de loucura. E se me amas também, podes vir aqui sem medo, em hora conveniente, para ninguém fazer enredo, e mesmo tenho precisão de declarar-te um segredo. A aia que leu a carta ficou como alucinada, pensou ser mesmo verdade, e depois de já deitada, levantou-se e foi à casa de Sabina disparada. Sabino lá declarou-lhe as suas grandes paixões, sobre os segredos de Alzira, ela deu-lhe informações, inclusive alguns segredos que havia em uns cartões. Ele pediu-lhe os cartões, Isabel foi e roubou, eles do quarto de Alzira, e a Sabino entregou. Disse ele, Alzira agora irá saber quem eu sou. Entrou no seu aposento, trazendo um vidro pequeno, e deu para a Isabel, beber e por ser veneno. Ela bebeu e morreu, ali mesmo sem pena. Ele fez ver a Alzira a morte da empregada, Alzira mandou buscá-la, e sem maldade de nada, naquele ou no outro dia fez a moça sepultada. Passado 14 meses, o duque vitoriou, porque derrotou os gregos, para o condado voltou. Nisto grande e miserável Sabino se aproveitou. Foi encontrar o irmão e os cartões lhe mostrou, dizendo que foi Alzira que por gosto lhe entregou, por ser segredos de núpcias. O duque se indignou. E continuou Sabino, ela foi me despertar no quarto que eu dormia, jurando de a me amar, e se eu matasse você, para comigo se casar. Eu tive até nojo dela, lhe chamei de desgraçada, ela zangou-se comigo e de mim está intrigada, porque lhe repudiei, fiz ação certa ou errada. O duque Agripino ouvindo aquela declaração, disse para ele assim, provar-te ser bom irmão, Alzira é a miserável, rugia como leão. E quando chegou em casa, Alzira veio lhe abraçar, há tempos que não lhe via, e distante de pensar, que havia sido traída, não podia lhe maldar. Ele empurrou-a e disse, retire-se por favor, não posso lhe avistar, que você não tem pudor, e para chamar o pai dela, mandou logo um portador. Alzira se retirou e foi fazer orações, à noite quando dormia, em suas meditações, um anjo lhe apareceu e lhe fez revelações. Com 5 dias depois, seu pai, conde Zeferino, com 5 dias chegou, seu pai, conde Zeferino, Alzira tomou-lhe a bênção, ele com ar de assassino, mandou ela retirar-se, como quem perdeu o tino. Quando bateu meia-noite, o duque chamou Alzira à presença do pai dela e explicou a mentira que o seu irmão lhe disse, todo coberto de ira. E disse, meu caro conde, a prova mais real é que ela revelou o segredo nupcial, e aqui estão os cartões, prova mais do que cabal. Alzira de pé ali pediu para se explicar, o pai dela assim lhe disse, você não pode falar. Muito obrigada, meu pai, foi o que pôde exalar. O conde cheio de ira disse, filha condenada, maldita porque fizestes a minha honra ultrajada, irás pagar com a morte, para não seres desgraçadas. Não gostava de Agripino, ele sendo tão bondoso, mas devias respeitar, que ele era teu esposo, ao menos em minha honra terás castigo horroroso. Aí olhou para o duque e disse para a nação, perdoar o crime dela, só há uma salvação, é mandar assassiná-la na ilha do Tubarão. Lá cave uma sepultura dentro da ilha deserta, mate ela e põe a pé dentro, e é esta a sentença certa, é para os corvos comerem, deixa a sepultura aberta. O duque chamou 6 homens que sem demora chegaram, com 6 senhoras casadas, a Alzira acompanharam, e com 6 dias completos na dita ilha chegaram. Disse um eles aqui, é que devemos cavar, a cova para botar ela e Alzira ali olhar, disse-lhe permita escrever 2 cartas para mandar. Pois não respondeu Esparta, chefe da expedição, ela pegou um papel, já de caneta na mão, fez uma carta ao marido pela seguinte razão. Desde a hora que te vi, que li em teu coração, desprezo, ódio e rancor, cegueira e contradição, de amor nada conheces, de honra nem de razão.
Os cartões que teu irmão te mostrou foram roubados, porque eu não aceitei seus instintos depravados, junto a esta escritos dele, para ficarem lembrados. E para saberes melhor e abrandares a ira, na gaveta dele tem uma prova da mentira. Deus te perdoe a loucura e um adeus de tua Alzira. Enquanto isto, os carrascos a grande cova cavavam, Alzira ali de joelhos, porém eles nem lhe olhavam, suados de fazer dó, uns sorriam, outros choravam. Alzira fechou a carta, sobre uma pedra botou, retirou outro papel, a de seu pai começou. Se o espírito não me engana, foi assim que ela notou. Meu pai, ao menos em sonho, me bote a santa benção, me casei para o Senhor, não me dar a maldição, e perante a luz divina, nunca usei a traição. Como é que o Senhor cria uma ovelha bela, que nunca lhe fez ofensa, e depois entrega ela a um lobo desalmado para escarnecer dela? Leia a carta de Agripino, que nela está a razão. Sabino, meu vil cunhado, foi quem fez a traição, mas o Senhor e o duque, a ele deem o perdão. O Senhor em seu condado permanecerá com riso, enquanto sou sepultada em um lugar impreciso. Bote a bênção em sua filha e até o dia do juízo. Fim desta carta fechou-a, os algozes terminaram de cavar a sepultura e contra ela marcharam. Alzira se levantou, eles ali lhe pegaram. Ela disse, por favor, me façam o último pedido, quero fazer orações para meu pai e meu marido. Esparta disse, pois não, já meio compadecido. Na orla esquerda da cova, Alzira se ajoelhou, coberta de fino véu, e bem alto se expressou, que até a própria cova ali se emocionou. Disse ela, de mãos postas, ao grande Deus de Israel, levai-me ao castigo eterno, se já fui uma infiel, e dai-me o céu por descanso, se permaneci fiel. Perdoa ao meu esposo que mandou me assassinar, o orgulho de meu pai, peço para vós perdoar, e também ao meu cunhado que tentou me conquistar. Perdoai a estes homens dos quais eu estou cercada para me assassinarem, pensando que sou culpada. Não estão aqui por gosto, mas porque fui condenada. Esparta leva estas cartas a este último pedido, entregue uma a meu pai e a outra ao meu marido. Esparta, ao recebê-las, ficou um pouco aturdido. Nisto uma voz ecoou como o som de uma lira dentro da ilha deserta. Ajuste e condessa Alzira, será salve quem tocá-la, de Deus lhe recai a ira. Os homens todos se olharam e disse o que faremos. Um dizia, outro dizia, é que nós não mataremos. A condessa, e se ela quer, de volta a conduziremos. Muito obrigada, senhores, Alzira lhe respondeu, ficaria aqui na ilha, cumprindo o destino meu, Deus acompanhe a vocês, que aqui ficarei eu. Despediram-se de Alzira e todos 12 embarcaram, na praia do mar Egeu, milhões e milhões de pérolas acharam, e todos ficaram ricos, quando ao condado chegaram. Era noite e Agripino naquela hora dormia, todos se agasalharam, e então no outro dia, Esparta foi ao condado levar-lhe a cartografia. Porém o duque, ao ouvir que se tratava de Alzira, disse assim ao portador, não acendes minha ira, que nada quero saber de um coração de Etaíra. Esparta pediu desculpas e dali se retirou, foi ao conde Zeferino, a carta lhe entregou, ele disse a mesma coisa, para a carta nem olhou. Esparta pediu licença e dali se retirou, conduziu as duas cartas, em sua casa guardou, e ele nem os outros contaram o que se passou. Assim passou-se 3 anos sem em nada se falar, o duque Agripino triste e não quis mais se casar, e uma noite dormindo ouviu uma voz falar. Por que não lestes a carta que Esparta te entregou? Não te orgulhes, meu marido, que Jesus quando expirou, um ladrão pediu perdão e ele lhe perdoou. Investigues a verdade, não sejas tão cruel, me tens como traidora, depravada e infiel, quando durante a ausência tua fui mais que fiel. É a Alzira que te fala, não temas porque te amo, perdoei a tua ação, e se assim te reclamo, é porque fostes ingrato, e pranto aqui eu derramo. O duque ali despertou do sonho sobressaltado, e recordou-se que a carta dela havia recusado, e o conde Zeferino estava ali hospedado. Então o duque Agripino ao seu sogro contou o sonho que havia tido, o conde se admirou, e mandou chamar Esparta, que sem demora chegou.
O duque falou: Esparta, já se apagou a minha ira, me dizes se ainda as tens nas mãos as cartas que Alzira mandou para mim e para o conde, não me venha com mentira. Esparta ela disse-lhe: Senhor, tive cuidado em guardá-las, de modo que recebi, disse o conde, vá buscá-las. Esparta sem ter demora, foi vê-las para entregá-las. Trouxe e entregou uma ao duque e outra ao conde pai dela, e quando eles abriram, vendo a explanação bela, perguntaram para Esparta: onde você matou ela? Esparta disse: Senhor, não conseguimos matar. Ela, porque uma voz jurou nos exterminar. Deixamos ela na ilha, sem seu corpo tocar. O duque foi com o conde para a casa de Sabino, lá encontrou a escrita na mala do assassino, obrigou ele a contar todo o seu falso ferino. Sabino explicou direito, o duque quis o matar, o conde lhe disse a Alzira, pede para lhe perdoar. Disse o duque, ele vai preso, até o dito lugar. Levaram Sabino preso para a ilha de Salomão, e assim que lá chegaram, viram uma escavação. Deixei aqui, disse Esparta, e apontou com a mão. Deixamos o conde aqui, o duque e o irmão seu, vamos saber de Alzira, se escapou ou morreu, como ficou lá na ilha e quem foi que lhe valeu. Depois que ela ficou sem uma só companhia, naquele triste deserto, condenada à tirania, de joelhos e mãos postas, rezou ao morrer do dia. Ó Virgem Mãe dos aflitos, valei-me por caridade, defendei-me nesta ilha da morte sem piedade, porque vós sois testemunhas do meu véu de honestidade. Quando ela assim rezava, o sol já se escondia, o triste lençol da noite a ilha toda envolvia, ela ainda de joelhos, na mais tremenda agonia. De súbito ela viu surgir uma mulher com um manto, seguida por 12 anjos, ela teve enorme espanto, continuou de joelhos, orando no mesmo canto. A mulher se aproximou e pegou em sua mão e disse: eu sou a senhora de toda esta criação e ouvi a tua súplica, porque tens toda a razão. Nisto chegou um leão e aos seus pés se curvou, a virgem olhou para a fera e ela ali lhe ordenou que ficasse com Alzira e a reverenciou. Depois 2 pombinhos brancos nos ombros delas pousaram, a virgem se retirou e os 2 pombos ficaram, com Alzira e o leão com nada se espantaram. O leão se levantou, em Alzira se esfregou, e como quem está chamando, o seu vestido puxou. Ela, sem temer mais nada, ao leão acompanhou. E os 2 pombinhos brancos pousaram sobre os seus ombros. Alzira, ainda assustada, com os olhos em assombros, andou uns 4 quilômetros, chegou em grandes escombros. Achou uma enorme furna, onde o leão lhe levou, fez uma cama de feno, com o leão se deitou, e os pombos encostados, assim a noite passou. E no outro dia cedo entrou por aquela gruta, encontrou água potável e mais de um tipo de fruta, ficou como degradada, sem em nada ser corrupta. E assim vivia Alzira com os pombos e o leão, comendo frutas no vale, à sua satisfação, acompanhada dos pombos cantando bela canção. Na canção ela dizia: meu Pai, Mestre e Senhor, espero a vossa vontade, vossa vinda e vosso amor. Esta ilha é um jardim, e eu dela sou a flor. E já fazia 3 anos que Alzira lhe sofria, passeando na floresta com leão e companhia. Uma tarde viu 2 homens que a ela lhe seguia. Conheceu-se eles 2, o seu pai e o seu marido, disse ao leão: não se mova, e logo ouviu um gemido. Foi o pai que a conheceu, desmaiou, ficou caído. Ela veio e levantou, o duque caiu no chão, ela o levantou também, ambos pediram perdão. Ela disse: eu perdoeis, desde a hora da traição. Ali conduziram ela, o leão lhe acompanhou, para o começo da ilha, onde Sabino ficou. Este, quando viu Alzira, com remorso expirou. Ela naquele momento fez para ele uma oração, deu um beijo em cada pombo e abraçou o leão, e seguiu com o marido para a antiga habitação. Morreu Sabino, porém, Alzira lhe perdoou, nada vale a falsidade, o Cristo assim afirmou. Ela sofreu mais um dia, luziu a luz que brilhou. Por isto a honra é o símbolo eterno do Himeneu. Reinou Alzira feliz em cada domínio seu, indiferente aos pecados, remindo os necessitados, até quando faleceu.